Fala aí, lisos e lisas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar continuidade à trip da Argentina e do Uruguai. E eu vou falar da segunda parte da viagem, que é o Uruguai. No último vídeo a gente falou da Argentina, hoje é hora de falar do país vizinho, que é vizinho nosso aqui também. Então, eu vou chamar a vinheta. Tarefa dada é tarefa cumprida. Roda a vinheta! No Uruguai eu conheci duas cidades, Colônia do Sacramento e Montevidéu, que é a capital. Eu vou começar por Colônia porque ela foi a primeira, cheguei por ela. Colônia é uma cidade que foi fundada em 1680 pelos portugueses, veja aí. E aí assim, até o Uruguai se tornar independente da Espanha, a cidade ficou alternando a sua liderança, o seu domínio entre os portugueses e os espanhóis. E aí Colônia do Sacramento é uma cidade bem interiorzão, sabe? Bem aquela cidade de vó. É uma cidade super tranquila, super de interior, pelo menos no período em que eu fui, que foi em maio. A única coisa que separa a Colônia de Buenos Aires é o Rio da Prata. E o meio de ir que eu escolhi foi o mais rápido, que é indo de barco. Sim, eu falei no último vídeo que eu tenho medo de água, mas foi necessário. Eu não ia passar 12 horas num carro para dar o retorno e chegar até a cidade. Esse trajeto de barco eu fiz pela empresa Bookbus e custou R$340 ida e volta. Foi um preço só para as duas passagens. Eu comprei pelo próprio site da empresa. Eu achei super que eu ia pagar lá de Jack, do Titanic e tal, na proa do barco, mas não. Errou! É um negócio super simples, você vai dentro do barco, não pode sair, só tem as janelas lá para ver. Depois que eu fiz o trajeto, eu descobri que tem opções mais baratas, muito mais em conta do que essa inclusive. Tem uma outra empresa que é um pouco menos sofisticada, que é mais simplesinha do que a Bookbus, que é a Colônia Express. Ela usa barcos bem menores, mas também o preço é bem menor. O valor de ida e volta, eu fiz o orçamento lá, fica R$180. Colônia do Sacramento é uma cidade ideal para um bate e volta. Eu passei somente um dia lá e depois segui para Montevidéu, mas você, se não quiser ir para Montevidéu, pode voltar para Buenos Aires no mesmo dia. Você vai de manhã e volta no final da tarde ou no começo da noite. Existe transporte público em Colônia do Sacramento. Tem ônibus lá, mas eu fiz praticamente tudo a pé, não cheguei a usar os ônibus, mas somente para deixar vocês informados, o ônibus é pago em dinheiro. E já que eu estou falando de dinheiro, vamos falar do câmbio, porque a moeda do Uruguai, obviamente, é diferente da moeda da Argentina. E aí eu cometi um dos maiores erros da minha vida. A gente planejava chegar no Uruguai já com os pesos do país, só que não deu tempo de comprar na Argentina. E aí, meio que no desespero, a gente foi fazer a troca ainda em Colônia. E isso foi um erro, não façam isso porque Colônia é mais cara, tanto do que Buenos Aires como do que Montevidéu. Aí a gente gastou R$400, caixa registradora, para trocar por 2.600 pesos uruguaios. Ou seja, R$1 estava valendo 6 pesos e 50. Na capital uruguaia eu cheguei a encontrar em casas de câmbio o real valendo 8 pesos e 50. Ou seja, é muito mais em conta você trocar em Montevidéu ou já chegar com dinheiro de Buenos Aires, entendeu? Você troca na Argentina e já vai para a Colônia com o dinheiro do Uruguai. Apesar de os países serem próximos e de eu ter escolhido a mesma empresa para o chip telefônico, o chip de um não funciona no outro. Logo, o chip que eu tinha na Argentina não funcionava no Uruguai, eu tive que comprar um outro. Optei novamente pela Movistar, que já tinha dado certo, né? Já tinha visto que ela funcionava lá na Argentina. Então eu comprei um novo chip da Movistar, só que agora da Movistar Uruguaia. Esse chip custou 50 pesos uruguaios e era pré-pago, obviamente, eu tinha que recarregar. Uma outra coisa que vale ser ressaltada é que em Colônia muitos estabelecimentos aceitam tanto pesos uruguaios como pesos argentinos. E alguns, são mais ousados, aceitam até real. Como é o caso da primeira atração que eu vou falar agora, que é o Farol de Colônia. O farol todo mundo sabe para que servia, né? Na época dos confrontos, digamos assim, de antigamente, servia meio que para vigiar, ver os inimigos que estavam chegando através do rio. E para visitar esse farol você vai ter que pagar 30 pesos uruguaios ou 60 pesos argentinos. E além de gastar esse dinheiro, você vai gastar uma boa quantidade de caloria, porque o que você sobe de escada, eu estava vendo a hora eu chegar no céu. É muita escada, é muito estreito. E devo dizer, uma pessoa que gosta mais de um vatapá, que seja mais chegada na feijoada, que seja mais fortezinha, não vai passar, não vai chegar ao topo, porque a entrada é muito estreita, mas a vista que você tem de lá de cima compensa todo o esforço para subir. O problema é que depois você lembra que vai ter que descer tudo de novo, então acontece. Mas a vista é muito boa e espetacular. Como eu falei, eu fiz praticamente tudo a pé.
É tudo muito perto. Bem ao lado do farol tem o Portão del Campo. Esse portão ele ligava o antigo forte à cidadezinha. A menos de 500 metros dali tem a Basílica del Santíssimo Sacramento. Pelo que me passaram de informação lá, é a igreja mais antiga de todo o Uruguai. Ela foi criada em 1680, tem um tempinho aí. Outra atração da cidade é a Calle de los Suspiros, a Rua dos Suspiros. E existem algumas versões da história dessa rua. A mais famosa é de que ela era o caminho que os condenados à morte percorriam para serem executados no Rio da Prata. Outra das versões que não é tão aceita é que antigamente ela era uma rua de prostituição, onde os rapazes suspiravam pelas moças. E a última, que é meio que uma lenda urbana, é que uma jovem foi assassinada a facadas nessa rua enquanto esperava o namorado. E aí ela morreu suspirando, por isso virou a Rua dos Suspiros. Quem me acompanha no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, ou já viu outros vídeos meus, sabe que eu não sou tão fã de museu. Mas a cidade criou um sistema de museus de Colônia. E você paga 50 pesos uruguaios para conhecer todos os museus. No total são 9 museus, tem o Museu Indígena, o Museu Português, o Museu Espanhol e por aí vai. Desse jeito até eu quis ir, então eu paguei os 50 pesos e conheci. E não conheci todos, porque são muitos. E eu não estava com essa paciência toda e nem esse tempo todo também. Outra atração da cidade é a Muelle de Yates, que é basicamente um pier, onde você fica lá numa ponte de madeira, que eu estava com um cagaço por lá, que eu não gosto de andar nessas coisas assim de madeira. Tenho medo real de quebrar e eu me afogar lá. Mas eu fui, a vista é bem bacana e, obviamente, é de graça. Hora de pegar a estrada porque a gente foi para Montevidéu. A capital uruguaia fica a cerca de 2 horas e meia de Colônia do Sacramento, isso indo de ônibus, que foi o meio de transporte escolhido por nós. A gente foi pela empresa Turil e as passagens de ida e volta custaram R$ 95. A gente ficou em Montevidéu basicamente pouco mais de um dia. A gente chegou na quarta e saiu na quinta. Essa noite de hospedagem a gente ficou no Hostel Circus, que é muito bem localizado, muito bem organizado e a diária custou R$ 42. E aí passando um pouco da minha impressão de Montevidéu. Eu não curti tanto a cidade, porque eu não vi tanta atração lá, pelo menos não tinha tanta atração que me agradasse. E aí entrou naquele pote de cidades que eu já visitei e não tenho mais vontade de voltar, já foi. Diferente de outras cidades como Buenos Aires, Londres, Porto. Voltando a falar sobre a capital uruguaia. Eu achei ela meio desorganizada. Para uma capital, ela ficou abaixo do esperado. E pelo menos para mim, somente uma das atrações fez valer a visita à cidade. Já eu digo qual foi. Lembra que eu falei da desorganização, né? Pronto, então. Isso é estampado no transporte público de Montevidéu. Os ônibus, ao que parece, não foram projetados para ser ônibus de transporte público. Tem muitos que são ônibus de viagens, tipo ônibus antigos de viagens, que foram reutilizados e hoje fazem parte do transporte público da cidade. E aí a questão da desorganização também vai na questão do cartão de transporte. Existe um cartão de transporte de Montevidéu, só que nem todos os ônibus aceitam. Então, assim, eu não vi vantagem, não vi motivo para comprar esse cartão. Eu fiquei pagando em dinheiro mesmo. E assim como é em Buenos Aires, você paga de acordo com o seu trajeto. O motorista pergunta para onde você vai quando você sobe no ônibus, e aí ele desconta só de acordo com aquilo ali. Partindo para as atrações de Montevidéu, como eu estava bem próximo, a primeira que eu visitei foi a Orla do Rio da Prata. Assim, é uma orla normal, assim, é bonito e tal, é bacana, vale lá a visita. E bem em frente a essa parte onde eu estava na orla, tem a Catedral da Santíssima Trindade, que também é conhecida como o Templo Inglês. Trata-se de uma igreja anglicana que foi construída na década de 1830. Mas apesar de ser conhecida como o Templo Inglês, eu achei ela mais similar às construções gregas. Ela lembra aí o Parthenon. Enfim, vocês entenderam. Não muito longe dali tem o Teatro Solis. É o principal teatro da cidade e um dos mais tradicionais da América do Sul. Ele foi inaugurado em 1856. Em 98, quando eu acabara de nascer, ele foi atingido por um grande incêndio e foi fechado para reformas e só abriu em 2004. Se você andar mais um pouquinho, você chega à praça mais famosa de todo o Uruguai, a Plaza Independência. Obviamente ela faz referência à conquista da independência uruguaia frente à Espanha e exatamente por isso ela comporta um mausoléu com os restos mortais do general José Artigas, um dos heróis da independência uruguaia. Em homenagem a ele, tem uma estátua com somente 17 metros de altura. Acho que é maior do que o meu prédio, se brincar.
E lá na Plaza Independência, basta você virar a cabeça que você vai se deparar com o Palácio Salvo. Até 1935 era o edifício mais alto da América do Sul, com seus 105 metros. Hoje, perto das construções atuais, ele não é nada, não entra nem no top 20. Esse posto atualmente pertence à Gran Torre Santiago, com seus 300 metros de altura, que fica lá na capital do Chile. Complementando também esse roteiro que eu tive, esse roteiro compacto de um dia, eu fui também ao Parque Rodó, não sei como é que se fala. É um parque, não achei nada demais, não achei nem bonito para falar a verdade. Tem um laguinho lá, tem uns patos, tem uns pedalinhos. Hora de falar do futebol. Lembra que eu falei que só teve uma atração que salvou minha visita a Montevidéu? Pronto, chegou a hora dela. Trata-se do Estádio Centenário e o Museu do Futebol que fica dentro do estádio. Esse museu relata toda a história do futebol mundial. Faz todo sentido se for parar para pensar onde ele está localizado. Ele está no Estádio Centenário, que para mim é o maior berço do futebol. O Centenário foi somente o local da primeira final de Copa do Mundo, em 1930. Já conheci La Bombonera, Santiago de Bernabéu, Camp Nou, Maracanã, Ilha do Retiro, por que não? Mas nenhum estádio me passou a sensação que eu tive ao entrar no Centenário. Que sensação! Caramba, eu acho que eu só vou ter essa sensação de novo quando meu filho nascer. No museu, como tem muito sobre futebol mundial, tem muita coisa contra o Brasil. O que eles falam daquele tal do Maracanazo, quando o Uruguai ganhou do Brasil na Copa do Brasil, na primeira Copa, não é brincadeira. E eles têm uma sessão dedicada para falar do 7-1. Ô raiva que eu tive, que eu chorei nesse dia. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. E o estádio tem esse nome porque ele foi fundado em 1930, especialmente para a Copa, a primeira Copa do Mundo, e nesse ano era o centenário da primeira Constituição Uruguaia, que tinha sido promulgada em 1830. E aí esse vídeo tá chegando ao fim. Só para lembrar de uma informação que eu dei no primeiro vídeo dessa trip, de Argentina e Uruguai, o valor total dessa viagem foi R$ 2.997. Vou tirar férias agora, brincadeira, continuo trabalhando lá no Instagram, @umlisoviajante. Se inscreva no canal que é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, quer algum link, quer alguma ajuda, você pode me mandar mensagem no direct do Instagram ou ir lá no site www.umlisoviajante.com, que tem lá em texto tudo bem explicadinho. Agora você vai ficar com as imagens que eu fiz pelo Uruguai. Divirta-se, beijo do Liso, até o próximo vídeo, tchau!